Dragolord de Gelo. Parte 13. Ainz e Gondo deixaram o tesouro ao mesmo tempo. De relance viram dragões inclinando suas cabeças. Havia 19 deles no total, incluindo Egimal. Em outras palavras, todos os dragões que Egimal havia mencionado estavam aqui. Agora não haveria necessidade de caçá-los. É bom que estejam sendo obedientes, mas é uma pena que não tenha mais cadáveres de dragão. Devo encontrar alguma desculpa e matar mais alguns. Aí eu me complicaria. E se eu deixar que se reproduzam e depois um? Não é a mesma coisa? Vossa Majestade, o grandioso rei feiticeiro. Seus servos fiéis se reuniram diante de ti. Egimal falou interrompendo os pensamentos de Ainz. Deixando de lado suas contemplações, Ainz respondeu: levantem a cabeça. Os dragões ajoelhados levantaram a cabeça como um só. Devido ao enorme tamanho de seus corpos, eram muito mais altos que Ainz quando eles se ergueram, mas não havia nenhum senso de superioridade quando olhavam para ele. No entanto, houve alguns olhares surpresos. Eles tinham ouvido falar sobre isso, mas ainda era difícil acreditar que Ainz havia matado o Dragonlord, seu pai. Ou melhor, até Ainz pensaria a mesma coisa se estivesse no lugar deles. Havia muitas coisas que tinham que ser vistas para serem acreditadas. Enquanto analisava a situação por esse prisma, um dos dragões rugiu. Jamais aceitarei isso. Qual de vocês matou nosso pai? Ainz caminhou em frente ao dragão rugindo. Então ele sorriu e acenou com a mão, como se dissesse: vem com tudo. O dragão bateu suas garras em Ainz. Elas foram rápidas, mas não tão rápidas quanto os ataques do troll com o qual tinha lutado recentemente. Ainz não as evitou. Ele recebeu o ataque de frente. O dragão, que achava que Ainz não podia fugir a tempo, sorriu largamente, mas quando percebeu que Ainz não tinha necessidade de se esquivar, o sorriso congelou em seu rosto. Depois de se certificar de que o dragão tinha notado, Ainz lançou uma magia. Agarrar coração. O olhar de Ainz se moveu do dragão que desmoronou como seu pai, e se virou para os outros. Mais alguém? Depois da curta pergunta, os dragões se curvaram ainda mais do que antes, como se estivessem tentando se deitar no chão. Ninguém mais duvidava do poder de Ainz. Ainz abriu um portal e atirou o cadáver do dragão através dele. Então pegou Gondo e o colocou nas costas de Egimal. Do ponto de vista técnico de Egimal, as costas de sua mãe eram maiores, então montá-la seria mais adequado para um governante. Todavia, Ainz já tinha percorrido todo o caminho até aqui montado em Egimal, então ele também poderia montá-lo o resto do caminho. Deixem a cidade. Meus subordinados estão os esperando do lado de fora. Se preparando para o voo, os dragões bateram asas ao mesmo tempo, e os anjos os conduziram a um lugar onde muitos quagoas estavam de joelhos. A visão de inúmeros quagoas em prostração silenciosa foi bastante bizarra, e quando Gondo viu isso, ele coachou com voz rouca. Ainz estava prestes a fazer o mesmo som, mas não podia fazer tal coisa na frente de suas guardiãs, cujos rostos brilhantemente sorridentes pareciam dizer: veja o bom trabalho que fizemos. Ainz-sama, como o senhor pediu, terminamos a seleção dos quagoas. Existem 4.000 machos, 4.000 fêmeas e 2.000 crianças Arinsu. O resto são todos cadáveres. Além disso, permitimos que eles recuperassem os corpos intactos e os colocassem em outro lugar. Então eles rejeitaram minha compaixão, mas agora se apegam desesperadamente à sua chance final de sobrevivência. Com tolos. O quagoa com roupa ajoelhado diante de todos os outros estremeceu visivelmente. Diga, onde está o rei deles? Bem ali Arinsu. Apontou Chaltiar. Como esperado, era um quagoa trêmulo. Antes de Ainz convocá-lo, ele ativou seu halo de brilho de obsidiana. De acordo com sua pesquisa, esse efeito melhor se adequava a um regente. Enquanto ouvia os murmúrios e sussurros do voo dos dragões, ele chamou o Quagualord. Rei dos Quagoas, levante a cabeça. Sim, senhor. O corpo do Quagualord tremia violentamente enquanto levantava a cabeça. Então, seus olhos se arregalaram e ele ficou imóvel, como se tivesse sido petrificado. Ainz podia claramente ouvi-lo dizer: Iiei. Sou conhecido como um rei misericordioso. O pecado de não aceitar imediatamente a minha proposta fora perdoado pelo sangue de seu povo. Se jurar sua vida e lealdade a mim, garanto que serão prósperos. Obrigado. Será uma honra sermos seus servos. Todos os nossos filhos e os filhos de nossos filhos devem se esmerar e cumprir as expectativas de Vossa Majestade. Gostei da resposta. Assim que eu gosto. Sim. Muito obrigado. Como se para terminar a conversa, Ainz acenou com a mão, como se quisesse indicar que o Quagualord poderia retomar sua postura submissa. Excelente. Praticar todo aquele tempo valeu a pena. A repetição interminável de frases e poses diante do espelho finalmente deu frutos. Depois de golpear uma pose de vitória imaginária, Ainz se voltou para suas duas guardiãs,
que haviam cumprido com perfeição seus deveres. Vocês fizeram muito bem. Estou muito orgulhoso de vocês duas. Muito obrigada. Suas palavras limparam meu coração da vergonha do meu erro anterior, e agradeço do fundo do meu coração Arinsu. Depois de ver o deleite de Chautiar, Ains tinha certeza de que havia usado as palavras certas. Então, esta quantia está boa. Se for demais, podemos abatê-los novamente até que os números lhe agradem, Ains-sama. Não, não há necessidade, escolheram bem. Falando nisso, algum deles pode se tornar forte. Não pelos nossos padrões, é claro, mas pelo padrão desse mundo. Minhas mais profundas desculpas, Arinsu. Mas não vi. Não, não é isso. O rei dos clãs com quem falou é considerado bastante forte, só que a gente não testou a força dele. Interessante. Embora não tivesse certeza de como os Cavaleiros da Morte haviam sido derrotados, era mais provável que fosse uma coincidência. E até onde sabia, eles podem ter caído na grande fenda. Quando a iluminação o atingiu, Ains sentiu-se profundamente envergonhado. Percebendo que havia se enganado depois de ensinar Chautiar de forma tão apaixonada, seu rosto estava prestes a sair chamas de tão vermelho e a vergonha se foi. Em seu lugar havia uma depressão latente. E então, enquanto pensava sobre como Chautiar tomara notas de suas palavras, a tristeza o tomou de assalto e foi suprimida também. Ele deveria tentar blefar com isso? Entretanto, se deixasse ainda mais evidente seu erro, elas poderiam dizer aos outros, Ains-sama disse isso, mas na verdade e assim por diante. Fiz merda. Isso é muito ruim. Eu não deveria ter me empolgado e as instruído daquele jeito. Quero rolar no chão e chorar. Ains suspirou profundamente. Mas pensando bem, até que não é uma boa chance de dizer aos guardiões que eu posso cometer erros também, não? A partir daí, posso passar da posição de um governante incrivelmente sábio para um governante comum, isso pode me libertar do meu tormento emocional. Depois disso, os guardiões podem notar meus erros e me avisar. Ele ordenou que os dragões saíssem, pois sabia que eles tinham os sentidos muito aguçados. Ains percebeu o movimento dos Quagoas ao longe, Jagondo parecia muito solitário. Infelizmente agora não era o momento para confortar ninguém. Uma vez que os três estavam sozinhos, Ains engoliu em seco. O que ele faria a seguir poderia mandar todo o seu árduo trabalho pelo ralo. Ains se sentiu desconfortável com a maneira como a situação mudaria e o que poderia acontecer no futuro. Seu corpo, que não conhecia o medo, começou a senti-lo. Apesar disso, ele reuniu coragem para falar. Vocês duas, escutem bem, se lembram do que eu disse sobre a possibilidade de um ser nesse lugar que poderia facilmente derrotar os Cavaleiros da Morte? As duas se entreolharam e seus rostos sugeriram que haviam percebido alguma coisa. Então, parece que eu estava enganado. Talvez o dragão que eu matei pudesse ter destruído os Cavaleiros da Morte, mas não parece que qualquer outro ser poderia. Eu entendo, Ains-sama Arinsu. Suas palavras foram destinadas a me fazer aprender. Pensar que o Senhor teve que se rebaixar por causa da minha inexperiência, eu, Chautiar Bloodfallen, ofereço minha maior gratidão para com suas considerações misericordiosas Arinsu. Oi? Para surpresa de Ains, elas estavam encarando-o com semblantes de respeito. Em particular, o rosto de Chautiar estava vermelho, seus olhos estavam úmidos, seus lábios estavam apertados e sua boca tremia como se estivesse à beira das lágrimas. Que parte disso merecia respeito? Ains ficou confuso. Ele tocou seus corações de alguma forma. Além disso, devo negar o que a Chautiar disse. Melhor não, a Chautiar aprendeu muito nessa jornada. Então eu vou depositar minha fé em você, Chautiar. Parece que percebeu, Chautiar. Sim. Seus olhos pareciam brilhar ainda mais. Como assim? Ains pensou, mas ainda tinha que se esclarecer. Ainda assim, até eu posso falhar e posso cometer erros. Espero que mantenham esse fato em seus corações. Sim. Mesmo eu não achando que é possível para o nosso grande governante cometer um erro, eu entendo, Ains-sama Arinsu. Chautiar parecia ter alcançado os limites de sua resistência. Ela caiu de joelhos e começou a soluçar. Enquanto cerrava os dentes e chorava copiosamente, Aura pôs a mão nos ombros de Chautiar, com os próprios olhos cheios de lágrimas. Poderia ser uma cena tocante que ilustrava a sua amizade, mas Ains não tinha ideia do que estava acontecendo, e tudo o que conseguia pensar era onde Chautiar, como uma criatura morta-viva, estava segregando lágrimas, saliva e outros fluidos corporais. Assim, ele se refugiou da realidade pensando em biologia. Enquanto não tinha ideia de como tudo tinha ficado assim, Ains decidiu deixar as coisas como estavam por enquanto. Sim, havia muitas coisas que desafiavam a compreensão nesse mundo, ou melhor, eram situações em que ele precisava fingir compreensão. Era assim que se sentia quando ouvia seu CEO explicar casos importantes.
Ains sentiu que isso era apenas chutar uma pedra no caminho, mas, ao mesmo tempo, sentiu que seu futuro eu, que encontraria o problema novamente, seria uma pessoa melhor. Assim, Ains fez a única coisa que seu eu presente poderia fazer agora. Depois de se ajoelhar na frente de Chautiar, ele enxugou as lágrimas, como um pai faria por sua filha. E então, naquele momento, ainda mais lágrimas correram pelas suas bochechas. Ains chama. Tudo bem, tudo bem. Não chore, Chautiar. Eu lhe disse a mesma coisa naquela época, não é? Você não pode manchar seu belo rosto com lágrimas. Eu fui útil para o Senhor. Sim, é claro que foi. Você é tudo o que eu sempre esperei de uma de minhas guardiãs. Ains Chamaia. Chautiar apertou o material das vestes de Ains. Tudo bem, já é hora de você parar de chorar. Tudo bem. Chautiar olhou para Ains enquanto respirava pelo nariz e tentava enxugar as lágrimas. Muito obrigada por toda a bondade que o Senhor me mostrou. Vamos seguir em frente agora. Ainda há muito a ser feito, não?